ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz. Oi, gente, eu sou a Vitória. Hoje nós estamos no encontro 11, né? Esse módulo, no módulo Cristo, são 12 encontros, né? Os outros são 10. E os dois últimos temas, né? Que é um tema só visto na época do Evangelho, né? No cristianismo primitivo e na atualidade, é ascensão espiritual, que também poderia se chamar aceitação da luz, né? Nós trabalhamos nos dois encontros anteriores a rejeição da luz, e agora no seguinte, nós vamos trabalhar a ascensão espiritual, que é o quê? Aceitar a luz. Hoje nós vamos, falar de uma história muito especial para todos nós, e que envolve fatores que normalmente nós não nos damos conta. É aquela coisa de tanto ouvir falar, a gente não escuta. De tanto ver, a gente não percebe, né? Nós vamos caracterizar de uma maneira diferente o início dessa história como um recurso pedagógico, como um recurso didático. Até porque esse espírito que nós vamos falar tem uma profunda ligação com a educação da humanidade, né? Daqui a pouco a gente vai dizer isso. E qual é o trecho, o aspecto da história desse espírito, da época do cristianismo primitivo, do cristianismo nascente, que nós vamos destacar? Vamos destacar o aspecto de uma gravidez na adolescência, de um casamento com um homem idoso e com muitos filhos, e um filho diferente. Nós estamos falando do espírito Maria de Nazaré. Uma das coisas importantes para que a gente entenda a grandeza de um espírito é a gente fazer um exercício de se colocar na situação real desse espírito. Uma forma usada pelas trevas de nos distanciar da luz é pegar a vida de qualquer espírito grandioso e narrá-la de uma forma mágica e inalcançável. Isso é muito ruim. Isso é exatamente o oposto da tradição que o Cristo, no plano espiritual, criou no povo judeu e que ele referendou quando encarnado, né? É a tradição de ver a vida de uma forma real, objetiva. Então, é muito triste quando a gente fala do espírito Maria de Nazaré e a gente cai num misticismo doentio, num misticismo falso, né? Se cria fumaças, imagens e ilusões que não correspondem minimamente à vida real. Maria de Nazaré é um espírito grandioso porque ela viveu um cotidiano extremamente desafiador. E nessa vida real, social, humana, extremamente desafiadora, é que esse espírito mostrou sua grandeza, né? Então, peço perdão a quem discordar, mas nós não vamos tratar aqui de uma análise fora da realidade. Nós vamos tratar de uma adolescente grávida que casou com um homem já velho para os padrões da época, já um idoso. Alguns falam em 50 anos, outros falam até em 90, outros falam em 70, não importa. Importa entender que ela era um adolescente casando com um homem idoso, viúvo. Quer dizer, é possível que o esposo dela tivesse filhos, é muito provável, muito mais velho do que ela. Então, por si só, isso gera um desafio emocional gigantesco, né? Você está casado com um homem que tem um filho que é mais velho do que você. É um desafio. E aí fica bonito, porque o espírito grandioso enfrenta desafio e se torna melhor e nos ensina a superar. Então, esse espírito de início ele já tem um desafio imenso. Como se não bastasse, vai nascer por meio dela Jesus de Nazaré. Uma criança, e aí me permita dizer, com muitas necessidades especiais. E eu digo isso tendo o sentimento que Jesus gosta, né? Ou gostaria, ou gostará dessa classificação. Porque o Cristo sempre se colocou ao lado dos marginalizados.
Então, acredito que o coração dele aprovaria essa classificação. Ok, vamos para a vida real. Eles casam. E aí uma forma da gente se distanciar da luz de Maria é cair na armadilha dos fariseus. As famosas discussões inúteis e intermináveis, né? Que são sem sentido, mas como elas já contaminaram há alguns séculos a nossa relação com esse espírito, eu peço licença para vocês para citar muito rapidamente, porque a verdade é que Maria de Nazaré nem conhece muitas delas, porque ninguém tem coragem de levar esse espírito tantas picuinhas, então talvez ela nem saiba de muito dessas coisas. Mas nós precisamos saber porque são barreiras. Há uma discussão absolutamente tola e, me desculpe, burra. Maria era virgem? Aí as pessoas começam a discutir isso do alto da sua sabedoria, sem saber nem o que significa virgindade. Gente, o evangelho não nasceu no barzinho da esquina da sua casa. O evangelho não nasceu no shopping center mais perto de onde você mora. O evangelho nasceu há 2000 anos atrás, em uma cultura que já tinha mais de 1000 anos. Então, quando a gente ouvir alguma coisa do evangelho, pelo amor de Deus, não é o vendedor de verdura da esquina, gente. É outra cultura. Não é nem Ocidente. O evangelho nasceu no Oriente, há 2000 anos atrás, de uma cultura que tinha já mais de 1 milênio. Bem mais. Não vou nem entrar no assunto, fica por migração espiritual esse assunto. Entendeu? Então o evangelho nasce de uma cultura que tem milênios, que tem a sua seiva espiritual vindo do Egito, que tem dezenas de milênios. Então nós não estamos falando do Brasil, dos Estados Unidos ou da Europa do século XVIII, XIX ou XX. Não é disso que se trata. Então quando esse povo da época do Cristo fala virgem, não está necessariamente falando de ato sexual. Então, se a gente entender isso, a discussão já ficou ridícula. A pergunta é, quando um judeu da época do Cristo fala virgem, ele está falando de quê? Porque a gente fala como se a gente fosse judeu da época do Cristo. Não, virgindade é isso. É isso para você hoje, minha criança. É hoje. É isso para a Idade Média. Não tem nada a ver com quem viveu naquela época, tá certo? Então, Maria foi virgem durante toda a sua vida, segundo a definição judaica de virgindade. Que eu não vou entrar na questão, porque o tema aqui é outro. Mas virgem para aquela época significa puro, significa leite virgem. Leite que não tem impureza e, portanto, não vai azedar. Não estamos falando de relação sexual com leite. Não é disso que se trata. Então vamos ter cuidado, porque assim, a gente vê gente com título acadêmico, aí pega o evangelho, aí pega a palavra que está lá, interpreta sem ter a menor noção do que a pessoa que escreveu estava falando. Ah, porque eu tenho título de doutorado não sei o quê. Sim, mas nessa área você está agindo de uma maneira absolutamente ignorante. Absolutamente ignorante. O sujeito é médico e diz, não pode ter um filho sendo virgem, porque a criança tem que passar pelo útero e etc., pelo canal vaginal e etc. Aí você diz, doutor, o senhor é um ignorante nesse assunto. Você pode entender de parto no século XX, no século XXI, seja o que for. Então assim, gente, virgem, eu estou simplificando muito, mas é só para entender que quando um judeu da época do Cristo fala em virgindade, ele não está falando do ímen. Ele não está falando da biologia do órgão reprodutor feminino. Não é isso. Ele está falando de pureza emocional e de pureza do leite. Até algum tempo a gente usava isso até em português. Não, esse leite é virgem. Quer dizer, não é adulterado, não botaram água, não é falso, não tem impureza. É disso que se trata.
Está falando de virgindade no sentido de pureza, no sentido de não estar contaminado. E o resto da discussão não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com Maria, não tem nada a ver com a cultura judaica. É invenção de cabeça doente da Idade Média. Ok? Ok, vamos em frente. Então, assim, né, assim, mas eu acho, eu não acho, gente. Se você acha que houve uma virgindade biológica e você se sente bem com isso, eu não me incomodo de jeito nenhum. Se você acha que o autor estava realmente falando para judeus, estava falando de uma virgindade espiritual, de uma pureza real, que me parece que é o que interessa para Deus, nenhum problema. Só não vamos deixar essas tolices bloquearem a visão que a gente pode ter desse grandioso Espírito. Maria casa com José e está grávida. Mas o Evangelho deixa entender, gente, quem escreveu o Evangelho não estava preocupado com isso. É isso que a gente tem que se consolar, né? Quando os evangelistas escreveram, eles não estavam preocupados, até porque Jesus tinha avisado, cuidado com o fermento dos fariseus. Não estava preocupado em discutir picuinha, detalhe, não é isso. Ok. A grande questão do Evangelho é: Maria tem uma gravidez desafiadora e José também como pai. É isso que o evangelista quer colocar. E ela aceita. A questão toda está aí. A aceitação da luz. Né? A gente já viu como a gente rejeita a luz. É isso. Guardado as proporções, é o equivalente de um espírito superior se materializa ou se manifesta de uma maneira inequívoca e lhe diz: filho, está na hora de você assumir sua missão espiritual, você tem que fazer isso, isso, isso. E você diz que seja feita a vontade de Deus. É disso que se trata. É Bezerra de Menezes, já tendo perdido 6 filhos, a esposa que amava, o dinheiro, tá velho, idoso, cansado, e chega o guia espiritual dele e diz: Bezerra, você tem que assumir a Federação Espírita Brasileira. E ele sabe que ali tinha se instalado um ninho de cobras. E, obviamente, como espírito superior, a vontade dele é estar longe de tudo que é tipo de picuinha, de briga, de falsidade, de fala mal. E aí ele está preparado. Quando chegam os companheiros batendo na porta da casa dele, dizem assim: Bezerra, você é a única pessoa que pode conduzir a Federação Espírita Brasileira, senão o Espiritismo vai fracassar no Brasil. Porque naquela época não se tratava de instituição. Se tratava do Espiritismo não ser abafado no seu início na sociedade brasileira. E o Bezerra, com toda uma vida de testemunho e sofrimento, com problema para dar e vender, diz: tá bom, eu aceito. É disso que se trata. E nesse sentido, Bezerra de Menezes também é virgem, porque ele manteve a pureza espiritual dele. Ele não recuou ante o desafio que estavam trazendo para ele. É disso que se trata, gente, é isso que interessa. O resto, cada um pode ter sua opinião e não vamos perder tempo com isso. Essa adolescente engravida e aceita. José, o marido dela, aceita. E resolvem acolher a criança com muitas necessidades especiais. Quer ver uma delas? Logo para nascer começa o problema de parto. Parto entre aspas. Por quê? Porque eles estão viajando de jumento e não tem onde dormir. Não tem lugar para ter o parto. E eles saem batendo em local e local e está tudo lotado. E tem um texto, né? Eu vou trazer quando a gente for aprofundar, mas assim, Maria era muito bonita. Muito. Era uma mulher encantadoramente bela. Tem um desenho dela que eu vou colocar aí, que foi pintado sob a orientação do Emmanuel por meio do Chico. Eu vi esse retrato até hoje, né, na casa que era do Chico Xavier. Não vou dizer que é daí que ele desencarnou, né? Desencarnado não tem propriedade de nada nesse mundo. Mas a casa que ele viveu, tá lá o retrato, né? É uma foto já conhecida, eu vou colocar. Espírito belíssimo. Viajando com o marido já idoso, grávida.
E tem algumas psicografias que dizem, inclusive, que quando eles foram buscar hospedagem, tinha gente que dava em cima de Maria. Né? Se insinuava. E José com medo, porque ele tinha que defender uma mulher grávida num local estranho à noite. Olha que situação delicada, gente. E aí eles não encontram hospedaria e vão para uma manjedoura, para o local que estão os animais. Eles são acolhidos, então não é uma coisa fácil. O filho nasce. Agora me diga se não é necessidade especial. Aí José, que tinha tido um sonho, falando da vinda do Cristo, né? Que ele aceitasse, e ele aceita, dizendo, estão vindo matar teu filho. Quer dizer, o sujeito já está numa cidade que não é a dele, numa situação de perigo, tendo um filho no meio dos bichos, né, sem ter um amparo maior do ponto de vista humano, aí o menino mal nasce. Tem que sair daqui. Porque estão vindo matar a tua criança. Imagina que situação, gente. E assim, não é Hollywood, né? Como a gente gosta, né? Hoje o que a gente imaginava, né? Vamos lá, tá escrevendo um roteiro, como é que é? Vem um helicóptero com as forças especiais, baixa, cerca, isola, porque tem que proteger o governador do planeta, né? Equipe especial, ambulância, aí para o helicóptero, protege, depois leva lá para outro lugar, entra num avião ambulância para a criança não sofrer nada e vai levar... Não foi assim, eu garanto. Sabe como é que foi? Acorda cedo de madrugada, prepara tudo, nasceu o dia, sai montado num jumento. Para não chamar a atenção de ninguém, discretamente, de fininho. E vai enfrentar a estrada poeirenta, poeira, um menino recém-nascido, uma mãe, né? Primeiro filho, com todas as inseguranças emocionais, uma adolescente, José com medo, preocupado, ele, e se fosse atacado pelos homens? E se era comum, gente, e se isso acontece hoje na época, isso era mais comum ainda. Uma mulher bonita, uma jovem bonita, mata o marido, mata a criança e pega ela para vender como escrava. Isso acontecia toda hora. Não ia ser uma exceção, assim, um caso único. Imagina, enfrentando estrada. Não tinha GPS. Não dava para ligar o Waze para ver o melhor caminho. Não dava. Aparecia alguém, o coração apertava. Meu Deus, é de bem, é de mal? Vai me ajudar? Vai me matar? E Maria suportando isso com fé. Então essa é a cena. Uma jovem segurando a criança em cima de um jumento, atravessando estradas perigosíssimas. Isso é aceitar a luz. Então, isso importa, porque estavam querendo matar o filhinho dela. Então, lidar com isso, se expor a tudo isso, é aceitar a luz. É abrir mão de tudo aquilo que é segurança material. É abrir mão de tudo aquilo que é conforto psicológico para cumprir a vontade de Deus. Então Maria, como todo espírito verdadeiramente obediente, é um espírito profundamente enérgico e corajoso. Imagine enfrentar isso. E enfrentar isso feliz, sabendo de todos os riscos. Porque hoje é fácil. A gente está aqui, não, porque Deus protegia. Mas Deus lhe protege também hoje, meu amigo, e você não sente medo? Deus não é só Deus de Maria, não. É Deus de todos nós. Então, isso é o começo. Não é que acabou aí, não. Então, enfrentou toda essa viagem, uma terra totalmente estranha. Detalhe, do ponto de vista dos judeus, da época de Jesus, o Egito era o grande símbolo da escravidão, porque tem uma memória negativa aí. Os judeus, os judeus foram escravos no Egito por séculos. Moisés libertou os judeus do Egito.
E eles vão para onde? Para o Egito. Então tem um imaginário aí, né? Como é que a gente vai ser acolhido lá? Eu sei que aqui vão matar meu filho. E lá? Isso é fé. Não tinha internet para consultar. Deixa eu ver aqui como é que está a situação no Egito. Qual a política do governo do Egito para, né, imigrantes? Gente, é fé. E só tem isso. E vai. Não tem outro jeito. Ou então não vai. E aí imagine toda a dificuldade de chegar no Egito, de buscar ajuda, mas de também não poder chamar a atenção. Vai que alguém estava ali, era ligado ao Herodes, e para puxar o saco do Herodes, dizia, olha, tem uma criança aqui, daquelas que tu está querendo matar. Será que Herodes não mandaria matar? Óbvio que sim. Então, tem todo um conjunto aí de delicadeza do dia a dia, de preocupação, de vigilância, de medo, de fé. Não é uma coisa simples. Imagine o peso da responsabilidade nesse pai e nessa mãe, nesses responsáveis pelo Cristo. Ah, mas Deus estava protegendo e os anjos, não tem a menor dúvida. Do mesmo jeito, seu anjo da guarda está lhe protegendo de Deus também. Se coloque nisso. Gente, é mais na responsabilidade de segurar Jesus no braço e dar de mamar. Deixa cair esse menino pra tu ver. Desculpa, se for um comentário de espírito inferior, mas eu não posso... Sabe assim, é delicado, gente, é delicado. Não é fácil. E vocês acham, deixa eu... Né, a minha opinião de espírito inferior, mas vocês acham que foi fácil ser mãe de Jesus? Eu acho que não. Porque ele tinha hábitos estranhos, ele tinha necessidade especial, gente, ele era estranho. Ele era estranho. Ele trazia criminoso para dentro de casa. Toda hora ele estava trazendo para dentro de casa. Ele encontrava o povo no meio da viagem passando fome. Chega, mamãe, olha aqui meu amiguinho. Aí a mamãe olhava, era um criminoso, conhecido na região. E aí? E aí, como é que faz? Então, e o medo? Porque ele era sábio. Chamava a atenção. E ela ficava sem saber de o que é que eu faço com esse menino. Eu levo ele para o templo? Eu não levo. É melhor esconder. Então, ela teve que viver tudo isso, gente. Aceitar a luz não é assinar um contrato e está tudo resolvido. É aprender a viver com a luz. Dói. Só nas fantasias de quem nunca se comunicou com o espírito superior com o coração aberto, cria isso. Ninguém quer não. Olhe, e aí assim, uma comparação infinitamente menor, mas o que eu já vi de gente que começa a conviver com os amigos espirituais, que são honestos, porque são espíritos bons, e começa a ficar com raiva. Fica com raiva dos espíritos. Por quê? Porque a pessoa quer assim, não, vem um espírito iluminado para facilitar a minha vida, para dar dica emocional, para resolver problema financeiro e pronto. Aí começa a se comunicar. Só que os espíritos, sem ofender, começam a falar a verdade. Não, aí está pedindo muito. Né? Quando os amigos falam da abnegação, não, e o meu lazer? Não, agora eu vou ser pobre? Não posso mais ter meus 3 carros? Não sei, você pode ter o que você quiser, tem que ver qual é a sua missão. Então, a linguagem da luz queima, incomoda, tira do conforto. Então, aceitar a luz não é só ter o parto, não. O parto é uma etapa. Conviver com a luz é extremamente incômodo. Né? O testemunho de Chico Xavier é muito interessante. Ele diz assim, quanto mais eu convivo com os amigos espirituais, mais eu vejo as minhas sombras. Mais eu vejo os meus defeitos. E isso é desconfortável. Porque a gente quer criar a ilusão que a gente é abnegado, a gente quer criar a ilusão que a gente perdoa. Aí a gente vê alguém, nossa senhora, eu achei que eu era abnegado, porque eu dedicava algumas horinhas na minha semana ao espiritismo. E esse sujeito que trabalha o dia todo e passa a noite cuidando de paciente com câncer terminal, dando banho. E aí dói. Então aceitar a luz não é brincadeirinha, não. O Chico Xavier tem uma imagem que eu não sei se a gente entende.
né? Porque a gente também está criando uma mística com ele, fica mais difícil. Mas a imagem dele é muito sábia. E é verdadeira. Não é falsa humildade, não. Ele diz assim: eu me sinto como um sapo que carrega uma vela nas costas. E por mais que eu tente equilibrar, a vela me ilumina, mas cai a cera, pinga e me queima. É uma imagem de humildade? Não. É uma imagem real. É isso. Conviver com a luz é isso. É viver com a vela que está ali iluminando. Mas que também a cerazinha tá doendo nas costas. É perfeita essa imagem, porque é verdadeira. Então você imagina que você com seu filhinho de 5 anos de idade e ele some. Quando você dá por conta, você descobre que ele está numa boca de fumo conversando com um traficante que acabou de matar uma pessoa. E está fazendo carinho na barba dele e alisando o cabelo dele. É disso que eu estou falando. É disso. Viver com a luz é isso. Você está em casa, tudo bem, lavou a louça, está tudo limpinho. Aí chega ele com 10 pessoas morrendo de fome. Mãezinha, olha meus amigos, estão tudo com fome, mãezinha. Estão querendo tomar banho, mãezinha. É disso que eu estou falando. É disso. Viver com a luz é isso. E Maria soube viver com a luz. Porque é desconfortável. É desagradável. É incômodo. Tem eu vou citar uma história que eu nem lembrava, mas é bem legal. É um médium, um padre, que recebia recente, de Brasília, não lembro o nome, me perdoem, e ele incorporava o Vicente de Paulo. E contando as dificuldades dele e tal, ele era um médium inconsciente. Ele dizia assim, Vicente de Paulo, ele dá uma entrevista para uma revista espírita, né, atual. E aí ele diz assim, o Vicente de Paulo é um espírito muito bom, às vezes eu entro em transe, e quando eu volto ele deu minha cama para os pobres. Então, viver com a luz é isso. De repente, Jesus está dando sua cama para os pobres. Meu filho, cadê o almoço? Não, mãe, passou um pessoal aqui e eu dei, hoje não tem comida. Então, assim, você imagina, você chega cansado, morrendo de fome, a geladeira não tem nada, o seu filhinho iluminado deu tudo, porque passou uma pessoa lá pedindo, ele teve pena. E você tá liso, só vai receber o salário depois da manhã. Então, meus amigos e amigas, Maria viveu com a luz. E às vezes ela meteu os pés pelas mãos, pelo menos segundo a gente vê nas narrativas psicografadas pelo Chico Xavier, que é normal de todo ser humano que vai conviver com a luz. Porque é isso, querendo acertar, erra. Né? Certa feita ela vem e disse, não, então o que é que eu faço? Aí foi, falou com um amigo, que conhecia o sacerdote do templo, que queria matricular Jesus na escola do templo. E fez tudo de boa vontade, como que diz, meu filho é um gênio, vou mandar para a melhor universidade. Né? Conseguiu, apelou para todo mundo e conseguiu uma vaga. E Jesus, como criança, deu-lhe um carão. Você não sabe que eu vim foi fazer a vontade do meu pai? Mas meu filho, seus estudos não. Aí foi no mesmo dia lá para José e disse, eu quero que você me aceite como trabalhador. E começou a trabalhar com ele na carpintaria. Maria errou, óbvio. Mas errou querendo acertar, e Jesus via isso. É difícil, gente, saber como é que a luz, como é que Deus, como é que o Cristo quer que a gente age em cada instante. É muito difícil, a gente se atrapalha. Só que quando a luz está perto, incomoda. Porque quando a gente está errando e todo mundo está errando, legal, é moda. Ah, eu vou sair e vou ficar com 10. Aí o fulano ficou com 15, o fulano ficou com 5. Tá todo mundo ótimo, massa, né? Legal. Vamos ver quem bebe mais? Vamos ver quem usa mais droga? Quando a gente está com a luz e faz uma besteira, a luz mostra. Ai, meu Deus, eu fiz isso. Eu não devia ter feito isso. Né? Que diabo é que eu estou dando bola para fulano que ela só quer ficar e eu não quero esse tipo de padrão para minha vida? Como é que eu desfaço essa besteira antes que ela se concretize? O outro fica com 15 e acho que ainda é pouco. Então, é isso. Viver com a luz é um desafio constante. Por isso que a gente normalmente rejeita. Ou por isso que a gente rejeitou. Maria soube viver com a luz. Não resta a menor dúvida disso.
Nós não vamos entrar na história toda, né, porque a gente tem a delimitação do nosso tema, mas há algumas mensagens de Maria de Nazaré que a gente vai colocar aí, né, extraída do livro Roma e o Evangelho, que vai estar aí todas as indicações dele para que vocês entendam esse livro. Só para que vocês saibam, esse livro era um livro que estava sempre presente nas receitas psicografadas de Eurípides Barçanufo, por Bezerra de Menezes. O Bezerra psicografava o remédio e depois dizia, lê Roma e o Evangelho. Era uma receita química e espiritual ao mesmo tempo, tá certo? Então é um livro que merece a nossa atenção, tá certo? Como vocês sabem, Maria é um espírito extremamente atuante, né? Esteve muito presente na vida de Eurípides e foi graças a ela, por ordem dela, que Eurípides cria o primeiro colégio espírita do mundo e por ordem dela coloca o nome de Colégio Allan Kardec. Espero que a reflexão tenha contribuído, né? Para que a gente possa nos preparar para um dia poder conviver com a luz. Porque o Cristo conviveu com Maria porque Maria o aceitou. E o Cristo irá conviver conosco da mesma forma quando nós o aceitarmos. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Vamos agora para o nosso diálogo mediúnico. Meus amigos, que Jesus possa nos conceder a alegria de um diálogo fraterno e amigo. A pedido generoso do nosso irmão e amigo Caibar, ficarei hoje responsável por responder às vossas questões, por desenvolver esse diálogo amigo, que eu tanto gostaria que tivesse uma conotação de conversa, uma conotação de fraternidade. Já podemos começar. Muito obrigada pela sua presença. Como primeira pergunta, o que o Espírito de Maria tem a nos ensinar em nosso caminho de ascensão espiritual? O Espírito Maria de Nazaré é daqueles que, durante muitos milênios, vivenciaram a sabedoria no mundo, fazendo parte do imenso projeto do Cristo, de trazer as leis de Deus para o coração de todos os homens. Portanto, é um espírito que possui uma bagagem inestimável no que se refere à educação, no que se refere às técnicas de ascensão espiritual. É um espírito, portanto, capacitado para nos auxiliar nos trânsitos mais difíceis que podemos imaginar. É um espírito capaz de lidar com a revolta extrema, com as dores que parecem sem consolo, mas, acima de tudo, é um espírito capaz de aceitar a todos os infelizes das trevas como um próprio filho. Talvez esse tenha sido o grande critério por esse Espírito ter sido escolhido por Jesus para ser sua mãe. É fácil entender que em algum momento o Cristo precisou selecionar entre seus colaboradores aquele que deveria recepcioná-lo no mundo material. Acredito eu que o critério central tenha sido esse, que talvez o coração do Messias tenha buscado
o espírito capaz de ser mãe dos seres mais degradados para ser a sua mãe. Porque o Cristo não é apenas o educador de uma humanidade encarnada. O Cristo é o educador de uma humanidade desencarnada que habita desde as esferas mais altas aos mundos mais infernais. Quis com esse gesto ensinar a todos que a sua mãe é aquele espírito capaz de ser mãe dos piores demônios da humanidade, simbolicamente falando. Por isso, gostaria de destacar que a lição maior desse espírito para nós é a sua capacidade de sentir-se mãe zelosa de todos os degradados, de todos os enfermos do corpo e da alma, de todos os viciados, de todos os perversos, de todos os seres malignos, que ela sempre traz ao seu colo generoso, abençoando com toda a ternura. Essa é a lição, minha amiga, que eu aprendi com esse espírito e que busco no meu dia a dia desenvolver em meu coração, nos trabalhos que desenvolvo na Legião Maria de Nazaré. Que atividades hoje o Espírito de Maria desenvolve na vida espiritual? Posso citar algumas que participo mais diretamente. Talvez por isso o convite generoso do amigo Caibar Schutel. Para mim, Maria significa a grande educadora, mas educadora num sentido muito específico, educadora espiritual, educadora da ascensão espiritual da Terra. Eu acompanho há milênios um trabalho por demais interessante, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Cabe a esse espírito o gerenciamento da ascensão espiritual daqueles que se jogaram nos abismos mais tenebrosos. Eu pude ver cenas desse espírito resgatando seres que não tinham sequer a forma humana mais, que mais pareciam massas asquerosas e nojentas. Eu a vi com suas mãos puras e alvas acolher seres completamente imundos e deformados e colocá-los em seu seio e partir com eles. Eu a vi acompanhar séculos a fio esses espíritos, até que tivessem uma possibilidade de encarnação como seres humanos na Terra. E eu posso dizer que eu a vi verter lágrimas de alegria quando esse mesmo espírito se tornou um servo leal de Jesus. Apenas uma fibra que os humanos não podem conhecer, uma devoção que está além de vossas palavras, pode gerar tal obra, minha amiga, de lançar-se aos abismos tenebrosos e desenvolver um trabalho de milênios para tornar luz aquele que era podridão e trevas. É uma atividade que exige tanto, que requer tanta confiança em Deus,
que praticamente nenhum espírito que tocou este mundo é capaz de realizar. Se trata de uma anulação absoluta de vaidade e de glória. Se trata de agir com amor e pelo amor, porque aquele que age objetivando frutos imediatos ou ao longo de poucos séculos não está apto para uma tarefa como essa. É essa tarefa que eu posso compartilhar por fazer parte dela. Mas coloco-me também à disposição para alguma dúvida que você tenha tido em tudo que falei. Muito obrigada pela sua resposta. Não tive nenhuma dúvida no que você falou, mas eu gostaria de saber um pouco mais sobre a Universidade Maria de Nazaré, que atividades se desenvolvem, como é o ambiente, somente isso. Posso fazer a promessa de um dia vir falar em detalhes dessa esfera que vocês ainda não conhecem. Mas posso lhe dizer hoje apenas que todas as mais avançadas técnicas espirituais estão ali presentes, mas que todas elas têm apenas uma finalidade: resgatar o ser da miséria espiritual e fazê-lo ascender. Desde os cursos mais básicos, que já tendes algum conhecimento, passando por cursos intermediários que exigem uma preparação desconhecida por vocês, aos cursos verdadeiramente avançados, que chegam a contar com a presença dos espíritos mais evoluídos do planeta. Todos eles obedecem uma ordem desse coração majestoso: que tudo seja feito para levar os miseráveis ao meu filho. É um lema que jamais podemos esquecer um dia sequer, porque os verdadeiramente filiados ao trabalho de Maria sabem que uma coisa só deverá ser feita: conduzir os que mais sofrem à luz de Jesus de Nazaré. Muita paz do vosso amigo que teve a felicidade de compartilhar convosco a grandeza desse Espírito. Ernesto. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.